Pode se assentar, quem já fez isso. Glória a Deus, que bom. Eu louvo a Deus, né? Não sei se você conhece todos que estão aqui no palco. Então, a Isadora e a Maria Clara são nossas líderes de louvores lá em Uberlândia. O Danilo, cadê o Danilo? Está por aí também. Vai guardar o contrabaixo. Cada dia está tocando instrumento aqui. O Danilo é o nosso produtor musical, ele que cuida de toda a música. O Carlinho, que é o nosso produtor musical aqui de Goiânia já, Deus já deu para nós. Né? O Márcio, que foi um dos vocais, o pessoal chama ele de Rivaldo, né? Que é o Rivaldo do Brasil. E quem mais faltou aqui? O Paulo Neto, né? Na bateria. E todo mundo aí conhece Paulo Neto. E hoje ele está de brinquedo novo, está dos mais felizes, né? Tocando a bateria, estreando aqui. Bênção, Deus tem feito muitas coisas. E uma das coisas bonitas é a equipe que ele está construindo, né? Hoje é a nossa quinta semana, quinto domingo. E olha que bênção, né? Cada dia Deus tem trazido pessoas para servirem. Porque o reino de Deus é de trabalhadores, né? O reino de Deus não são dos espectadores, daqueles que apenas têm admiração por Jesus, pela mensagem, pelo bom homem que ele foi. Às vezes a gente imagina que Jesus veio para mudar apenas a nossa moralidade, tornar a gente mais fácil de tratar, com um trato mais fácil. Não, Jesus veio para morrer no nosso lugar, né? Jesus veio fazer uma obra que para mim, para você é impossível. Não adianta você dar o seu corpo para ser queimado, não adianta você dar seus bens aos pobres, não adianta você se tornar um homem mais pacificador, se você não entender a obra de Cristo na cruz. O destino de todos esses que aí não creem é o inferno. Então o inferno é a realidade para aqueles que não conhecem a obra de Cristo. Então quando nós estamos vendo, né, esses trabalhadores anunciarem, se ocuparem de serem úteis para que outras pessoas possam conhecer desse amor e sejam transformados, isso alegra tremendamente o nosso coração. Então fala para quem está do seu lado, o reino de Deus é de trabalhadores, amém? Jesus fala assim, ore ao Senhor da seara, para que envie mais trabalhadores para a sua seara, amém? E quando a gente está reunido aqui como família, é assim, é uma mesa que é posta para servir o verdadeiro pão. Então toda reunião, os nossos cultos de adoração, é para que nós possamos partir o pão, que é Jesus Cristo. Jesus é o verdadeiro pão. E por falar em pão, semana que vem a gente tem Santa Ceia. Então você não perca semana que vem, que a gente vai literalmente, né, partir do pão, vai trazer aí um momento da gente ter esse tempo de comunhão, de mesa do Senhor para as nossas vidas. Nós estamos muito alegres, né, porque hoje é o final da nossa série Heróis e suas maravilhosas histórias de fé. Então a gente tem percorrido aí um caminho. Vocês põem isso aqui um pouquinho mais para trás, vamos ver se eu dou conta. Então cada semana a gente trabalhou um personagem bíblico para nos ajudar a entender sobre fé. Afinal de contas, né, fé é essencial na relação nossa com Deus. Todos aqueles que querem servir, quem querem conhecer a Deus, é necessário que vivam pela fé, da fé. E fé não é um conjunto de crendices, né? Fé não é apenas pensamento positivo que as coisas vão dar certo. Fé não é uma pessoa religiosa. Fé é a convicção das coisas que eu não vejo, mas espero porque Deus disse. Então fé é construída a partir do conhecimento da mensagem da cruz, daquilo que o Cristo fez por nós na cruz do Calvário. A obra perfeita que perdoou os nossos pecados e dá a nós agora a possibilidade de viver a plenitude da vida que Ele tem para nós. Há uma palavra de Jesus que é linda, né? Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Olha só o que Ele está dizendo. Ele não veio para passar um sabão na gente, Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Aí Ele passou o sabão lavando-nos dos pecados, mas o sabão dele foi o sangue vertido na cruz, que perdoou a nossa iniquidade e nos fez seu povo de Deus nós somos agora. Ou seja, há uma nova dimensão nessa relação. E sem compreender isso, nós vamos viver vidas menores do que aquela que Deus tem para nós. Muita gente está estagnada. Às vezes, esse ano a gente está fazendo, eu e Fabiana, 30 anos de pastorado, com consagrados a pastores. Em novembro a gente vai fazer uma festa bem linda. E nessa jornada a gente viu muita gente ficando pelo caminho. Pessoas que disseram que estavam entregues ao Senhor
mas não perseveraram. E a Bíblia diz que os que receberão a coroa da vitória é aqueles que perseverarem até o fim. Quem vai perseverar até o fim? Fala, eu vou. Amém? E aí a gente precisa da comunidade da fé, que nos ajuda, né? A gente vê lá a Bíblia falando, há uma multidão de testemunha. E quando a gente está falando dos heróis da fé, nós não queremos apenas ficar para contar a história daqueles que viveram pela fé e estão registrados no livro de Deus para nos animar. Nós queremos que a partir do testemunho deles, nós tenhamos também o nosso próprio testemunho de vida, de maneira que outras pessoas agora em contato conosco vão dizer, eu conheci uma pessoa de fé, uma pessoa que ama a Deus, a vida dela impactou a minha vida, pela maneira que ela lidou com a família, pelo momento da crise, como ela superou, o momento em que ela podia ter sucumbido e de repente ela vivenciou, ela respirou, né, e não se acovardou. E aí nós queremos que esses exemplos vivos sejam também a partir da nossa vida. Por isso que quando a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus, eu preciso me expor à Bíblia. Não adianta eu gostar de ver coisas bonitas, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso conhecer o que as Escrituras dizem. E por mais que nós possamos ensinar, e a Bíblia diz que Deus levantou pessoas que vão nos ajudar a entender, a compreender, o mais importante de tudo é você se dedicar à leitura pessoal das Escrituras Sagradas. Talvez você diz, não, eu não sou muito de leitura, então escute a Bíblia, porque já que a mensagem é do ouvir e ouvir a palavra de Deus, então ouça, né? Coloca lá no seu celular e uma conexão lá na Bíblia que vai falar para você o texto, você vai ouvir. Então você pode fazer isso enquanto está dirigindo, você pode fazer isso enquanto você está caminhando, mas escute a palavra de Deus para ela entrar no seu coração e mudar a sua vida. E não seja aquela pessoa que ouvindo o Evangelho segundo alguém. Às vezes a gente critica outros aí que estão vivendo uma fé equivocada, mas tem muito crente que é crente da interpretação de alguém. Eu gosto mais de tal professor, o teólogo tal. Não, escute a Bíblia, leia a Bíblia por você mesmo, de maneira que o próprio Espírito comunique virtude ao seu Espírito. E aí na comunhão dos santos a gente confere se aquilo que eu estou entendendo é aquilo mesmo, porque aí na nossa vida um com o outro, né, nós vamos aprender aquilo que tem. E a história, né, final da nossa série é Davi. O Davi é um homem que é um arquétipo de todos nós. O Davi é o rei mais amado de Israel, mas também aquele que produziu dores profundas no seu povo, na sua família. Ele é o homem que, ele era guerreiro, mas ao mesmo tempo ele era poeta. Então ele era forte e ao mesmo tempo ele era sensível. Boa parte dos salmos que nós temos, que fala de dores, às vezes a gente tem mania de ficar corrigindo a música que o povo compôs. Já viu? Tem que fazer isso, fazer aquilo. Quando a gente lê os salmos, há momento ele fala como uma criança, ele fala como quem aquele fala das suas dores mais iniciais da jornada. E às vezes a gente vai ficando mais velhos, vamos compreendendo melhor a Bíblia, a gente quer eliminar essa parte que é tão importante na formação de outros discípulos. E o Davi era daquele sensível. O Davi era um homem que era amado pela nação, pelo povo, pelas mulheres e pelos homens. E ao mesmo tempo é aquele que mais deferiu dores na vida de muitas pessoas. Ele é aquele que é o homem segundo o coração de Deus, mas é aquele que tomou a mulher de um dos seus comandantes, tramou a morte dele. Ele é aquele que ao descer a sepultura, antes de descer, disse, né, ao seu filho, olha, não deixe que o fulano desça a sepultura, né, na sua velhice, ou seja, mata ele. Então Davi, ele produz um turbilhão de sentimentos por onde ele passava. Ele fazia de doido. Teve um momento que Davi foi lá e ficou babando para poder ser aceito por um povo que era inimigo de Israel. Então Davi é um testemunho que Deus pode usar eu e você, que Deus pode curar a minha vida e a sua vida. Então ao olharmos para as mazelas de Davi, não é para que a gente possa dizer, está vendo, até Davi, não, é olhando para a vida dele eu posso dizer, está vendo como Davi foi curado, e pelo testemunho dele eu não preciso andar por aquele caminho que ele andou. Ou seja, ele é uma anunciação. Nenhum outro homem foi tão exposto na sua intimidade como Davi. Davi é como se ele ficasse nu e a gente ficasse aqui apontando todos os defeitos,
Para um dos filhos, ele foi um péssimo pai. No entanto, o seu filho sábio, que acabou recebendo a incumbência de continuar o reinado sobre Israel, no seu livro ele diz: ouça o conselho do seu pai e da sua mãe, honre seu pai e sua mãe. Então, assim como um outro usurpou o reino, o Salomão diz: escuta seu pai e sua mãe. Então ele tinha virtudes, porque afinal de contas, ele era o homem segundo o coração de Deus. Não tem nenhum outro personagem na Bíblia que é tão citado como Davi, só Jesus é mais citado que Davi. Aliás, até Jesus, ele é o descendente de Davi. É como se Deus desse para Davi um cheque em branco, um desafio maior. Talvez você se sinta assim, agraciado por Deus. Então, quando nós olhamos para a vida dele, nós podemos dizer: Deus pode usar a minha vida. E talvez a história de Davi mais conhecida, que se tornou até um provérbio, né? Matar os gigantes, destruir o combate do mais fraco contra o mais forte. Às vezes a gente vê isso no esporte, né? Hoje é briga de gigante contra o pequeno Davi, porque é um time pequeno lutando contra um time de primeira divisão. Ou a gente pode dizer isso lá na nossa vida, dizendo: olha, agora eu tenho um gigante para matar, porque esse desafio que eu tenho financeiro, o desafio no meu casamento é tão grande que eu não dou conta, eu preciso da intervenção de Deus. Então a gente olha para o Davi e nos lembramos do que Deus fez na vida dele, e Deus não faz acepção de pessoas, então ele vai usar na minha vida e na sua vida. Então a gente é inspirados pela vida desse homem, né, que fez tanto por Israel, e ele nos ensina com os seus acertos, mas também aprendemos com os seus tantos erros na minha vida. Ele era esse homem. E lá em 1 Samuel diz assim, eu vou contar a história, daquela história mais conhecida, Davi contra Golias. A gente vai aprender 3 coisas importantes para que você possa se colocar na maneira adequada para vencer os desafios que você e eu enfrentamos constantemente na nossa vida. Se você não enfrentou algo que que é maior que a sua força, que a sua capacidade, você ainda vai enfrentar. Todos nós passamos. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, né? E o que é que vai vencer isso, né? É a nossa fé, conforme João escreve para nós. Mas lá em Samuel, na primeira carta, primeiro livro, no capítulo 17, diz assim: os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá, e acamparam em Efés-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas se reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e Israel a outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento dos filisteus. Ele tinha 2,90 metros de altura. Ele usava capacete de bronze, vestia couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão. Lançadeira de tecelão. E a ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês, servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo, e se puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser para fora de combate, vocês serão os nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho. Ao ouviram as palavras dos filisteus, Saul, o rei, e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Essa é uma história cheia de detalhes, né? O escritor bíblico faz questão de falar a respeito dos detalhes, do tamanho, do peso, da extensão, daquilo que foi dito, da provocação. E ele está nos ensinando a lidar com situações como essa. Imagina bem, Davi era um jovem, pouco mais do que um adolescente, e nunca foi um guerreiro, nunca tinha se preparado,
diferente dos seus irmãos que estavam lá nesse acampamento. E ali Deus estava preparando uma história para nos ensinar a lidarmos com as nossas próprias histórias de vida. Todo o testemunho da Bíblia aponta para Jesus. Então, quando nós olhamos para essa batalha, é Jesus vencendo por nós. Quando nós olhamos para o gigante, são as forças do inferno que são mais poderosas do que nós, e que Jesus venceu todas elas, porque Ele é o nosso grande guerreiro, Ele é o Deus de guerra, segundo a palavra de Deus. Então, quando nós olhamos para essa caminhada de Davi, nós podemos nos identificar, podemos entender a dinâmica das batalhas da nossa vida, e precisamos agora nos posicionar de maneira adequada para lutar as nossas batalhas. Muita gente está perdendo, muita gente está sucumbindo, muita gente está recuando, muita gente está apavorada, como os israelitas. Diz que eles estavam, o texto aqui fala assim, atônitos e apavorados pelo desafio das tropas. Uma coisa mais natural, quem era o grande homem de Israel? Quem foi escolhido por se destacar entre todos os seus irmãos, na sua estatura, pela sua beleza? O Saul. No entanto, Saul estava lá, escondido na colina, e não quis enfrentar o gigante dos filisteus, que historicamente é o maior inimigo de Israel, e o próprio Saul tinha tido vitórias sobre os filisteus, e agora Davi entra nessa história, sem muita introdução como um guerreiro. Aí nós preparamos aqui, e o Davi aqui com a sua funda, para a gente entender. Davi tinha, todo mundo se lembra que ele foi lutar com uma fundazinha, Então nós escolhemos aqui 3 pedrinhas, para falar de 3 coisas que é importante no nosso aprendizado de hoje. A primeira coisa é, você precisa de uma fé inabalável. Esse é o primeiro ponto na sua vida. E uma fé inabalável significa colocar a fé na pessoa certa. Não é a minha capacidade, como eu disse, de desejar, querer ou enfrentar por mim mesmo, mas é entender o Deus que nós servimos. Essa é uma construção da nossa vida. Se você colocar isso como fundamento na sua jornada, não interessa o tamanho do desafio que temos para enfrentar, e a gente vai ver isso hoje. Mas eu preciso de quê? Colocar lá na minha funda, uma pedrinha que significa uma fé inabalável. Lá em 1 Samuel, no mesmo capítulo 17, diz assim, ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Para quem não se lembra, o Davi foi levar mantimentos para os seus irmãos, ele foi levar queijos. E ele foi lá visitar o arraial, o acampamento dos israelitas, e chegou ali, ele escutou um burburinho, a conversa estava ecoando no exército israelita, porque estava todo mundo o quê? Apavorado. Agora imagina, todo um exército amedrontado por um só homem do inimigo. E aí o Davi disse, olha, o que está acontecendo? E quando eles contaram a história, a gente vai ler o texto daqui a pouco, e ele diz, eu vou lutar, eu me disponho, porque ninguém se dispunha. E eles só aceitaram só aceitaram Davi, porque não havia outro. Era mais ou menos assim, bom, só tem você mesmo, então vai lá. O problema é que se ele perdesse, todo o povo de Israel se tornaria escravo dos filisteus. Então imagina, ninguém queria lutar, e quem aparece para lutar é um adolescente, que estava lá com roupinha de pastor, cuidando das ovelhas do pai dele, e a gente vai ver que há desprezo dos próprios irmãos de Davi. E aqui diz assim, ouvidas as palavras de que Davi anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço, e ele guerreiro desde a mocidade. Respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou o cordeiro do rebanho, eu saí após ele, o feri, e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso, e este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão, do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi, vai-te, e o Senhor seja consigo.
A maioria das pessoas, né, conhece essa grande batalha e essa história toda de Davi com o gigante. Como eu disse, ela é em favor do outro. Porque se ele tivesse voltado para casa e dizer, não teve jeito, não havia o que fazer. Não é assim que às vezes a gente tem desculpa? Fiz o que eu pude. Mas o que eu pude era poupar-me do desafio da batalha. O que eu pude muitas vezes é me proteger para que eu mesmo não fosse atingido. No entanto, quando eu estou com um senso de responsabilidade, eu entendo o porquê dos meus dons, porquê dos meus talentos, porquê dos recursos que Deus colocou na minha vida, porquê da minha inteligência, porquê da minha articulação. Então, quando eu entendo o reino de Deus, eu luto as batalhas do meu Deus. Para me salvar? Não. Porque Deus me confiou ovelhas para cuidar. Às vezes as pessoas falam, né, na nossa vinda aqui para Goiânia, temos aqui um pessoal, nosso líder de louvor lá de São Paulo, né, o presbítero Jonatas, está ali, Jonathan, e ele participou disso, está lá desde o início praticamente, né, e a gente ia para São Paulo como eu venho para Goiânia, todos os dias, toda semana, e as pessoas dizem, mas não é muito cansativo? E aí? Por que está fazendo isso? Porque não tem igreja lá em Uberlândia? Você está arrumando serviço para você? Também não, porque eu entendi uma vocação e um chamado, e não apenas eu, estava falando para o Rodrigo, cadê o Rodrigo? Rodrigo é um dos líderes lá na igreja do pastor Gilberto, ele é o tesoureiro lá, e o Rodrigo está aprendendo a plantar a igreja, porque ele quer plantar uma igreja nos Estados Unidos, aí ele falou, você me ajuda? Eu falei, então vem e aprende, vamos andar junto. E eu falei para o Rodrigo que hoje eu estava, quando eu vi lá o grupo, ele saindo, ele perguntando, Paulão, quem vai comigo? O Rodrigo pegando o carro dele, trazendo a equipe, ele entra e sai, muita gente nem sabe que ele está aqui, ele leva a equipe de volta, daqui a pouco, pôs o carro dele, está pagando a gasolina dele, louva a Deus pela vida dele. Por quê? Porque ele entendeu responsabilidade. Ele está ganhando alguma coisa com isso? Não, ele entendeu a responsabilidade. Assim como Paulão, como todos aqueles que estão conosco, né? O Joãozinho está ali, né? O Danilo que está lá, né? Tem que fazer gol, bater o escanteio, fazer o gol de cabeça, nós estamos sem o técnico de som, ele fica no tom, ele tem que vir lá, tem que deixar alguém, é um malabares, filho pequeno dentro de casa. Por que disso? Porque Deus vem nos capacitando para lutar combates cada vez maiores. Então na sua vida, cada urso e cada leão é preparação para um gigante que você vai matar. Então não recue, não tenha medo, Davi fala isso, né? Respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando vê o leão e o urso, tomou o cordeiro do rebanho, eu saí após ele, e o feri, livrei o cordeiro da boca dele. Ele está dizendo, eu fui e me coloquei para fazer aquilo que eu precisava te fazer. E aí no verso 37 o Davi fala assim, mas o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, e Ele vai me livrar da mão desse filisteu. Você tem convicção das batalhas que você luta, são as batalhas de Deus, e portanto, sendo as batalhas de Deus, Deus é por você, e agindo Deus, ninguém impedirá. Maior aquele que é por você, do que aqueles que são contra você. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas é preciso entender quais são as batalhas. Tem gente perdendo batalha, porque não é batalha de Deus para sua vida. Você está enfiando umas roubadas, cilada de Satanás, porque Davi, né, ou Josué a gente falou da história, Josué, Deus diz, você nunca vai perder uma batalha, e ele perdeu, porque havia o que? Desobediência, porque houve um momento que alguém foi lá e tomou algo que Deus disse, não pegue nada, é para queimar tudo, e alguém teve a ideia de levar um despojo para casa. O que foi a próxima batalha? Tomaram um couro. Então tem muita gente tomando o couro de Satanás, porque está lutando em desobediência o que Deus diz. E a segunda pedrinha para a sua caminhada de fé, que você vai colocar aí no seu, né, na sua funda, fé para não olhar o tamanho para Deus, fé para olha para Deus e não olhe o tamanho do desafio. Você tem olhado para as ondas do mar, ou você tem olhado para aquele que deu a ordem? O Pedro diz, sobre a tua palavra eu vou caminhar. Não é sobre as águas, ele diz, sobre a tua palavra eu vou caminhar. Você entendeu isso na sua vida? Não é o desafio, é coragem de pisar nas águas, mas é entender a palavra que Deus quer que eu caminhe sobre ela. Então a minha direção é a direção da voz de Deus. Eu caminho na direção onde eu escuto a voz de Jesus para a minha vida. Não é o que o grupo acha bonito.
Porque eu sei que muita gente na jornada, vamos plantar, não apareceu nenhum dia. Até hoje, mas ainda vai aparecer, só tem 5 semanas. Vou ajudar, e não apareceu. Vou contribuir, não caiu na conta. Então nós não podemos andar em cima de palavra de homens ou de mulheres. Aonde nós devemos andar? Sobre a palavra de Deus, porque essa jamais vai falhar. É nessa caminhada na sua vida. Você quer ter uma vida de vitória? É isso que João diz: o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Não somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Quem crê que Jesus é o Filho de Deus? Levanta sua mão e fala assim: eu creio. Então, bom, agora eu estou entendendo, se Jesus é o Filho de Deus, Ele é o Cristo, é sobre a palavra dele, diz respeito a Jesus, não diz respeito a mim, ao sal da terra, às pessoas, diz respeito a Jesus. Que trabalha o quê? Qual que o Satanás quer colocar na vida das pessoas? Medo. Porque quem tem medo não é aperfeiçoado no amor. O verdadeiro amor lança fora. Então medo, essa história, não, mas tem que ter um medinho. Medo nunca é bom. E aí eu tenho uma discussão grande, porque eu tenho um psicólogo em casa. Não, mas tem o medo. Tá? Não tem, a Bíblia diz assim: quem ama não tem medo. O medo trabalha contra nós. Eu posso ter sabedoria, sensatez, lucidez, mas medo não, porque o medo não é bom. Então na sua vida nunca faça nada por medo. Ah, não fui porque tive medo. Não, eu dei porque tive medo. Não, nunca faz isso. Você tem que conhecer o amor de Deus, e a história de Davi nos lembra para isso. Esse era o guerreiro, né, capacete, 2 metros, né, algumas versões falam 2,97 metros. Imagina, quase 3 metros de altura. Davi ainda é um rapaz, tinha de olhar para o Golias, olhando para cima, e ele não teve medo. Ao ver, né, aquele desafio, o tamanho, ele podia dizer, não, como os outros, estavam tremendo, guerreiros, preparados para a guerra. Saul tinha a sua própria forma de batalha, Saul conquistou coisa, era bem guerreiro, e no entanto, amedrontou, acovardou. E o que levou Davi a enfrentar o gigante? As experiências que ele já tinha tido, porque ele dá um testemunho o quê? Assim como eu venci o leão, eu venci o urso, foi Deus que me livrou, Ele vai me livrar. Então presta atenção nas batalhas corriqueiras da sua vida, presta atenção na jornada que Deus está te preparando. Ele está utilizando e estendendo a força do seu músculo da fé. Cada batalha vencida é a oportunidade de crescer e dizer: hoje Deus me livrou, hoje Deus me curou, hoje Deus converteu o meu coração, Deus entrou na minha casa e salvou meu casamento, Deus tem ministrado a vida dos meus filhos. Eu quero dizer, quem está sofrendo pelos filhos, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Mas se apega a essa promessa e não negocia. Mas meus olhos não estão vendo. Bem-aventurado que não viu, mas já creu. Então fé é tomar posse daquilo que eu não estou vendo, mas que Deus disse que é verdade para a minha vida. Eu não sei como, quando Deus fará, mas Ele disse que fará. E se Ele disse, Ele fala também o quê? A minha palavra jamais voltará vazia. Então creia, se apegue à promessa e trate o outro segundo a promessa. Não apresente as suas dúvidas, apresente as suas convicções. Eu estava falando com o Fábio, um pastor, está conosco hoje, enviado lá, tem o Cleuber e o Hamilton junto. Cadê o Hamilton? Está lá da CMA, parceiros na plantação dessa igreja, vim dar essa casa, e a gente conversando ontem, falou assim, não, eu lembro que eu contei a história da minha mãe, ele falou assim, lá em casa é do mesmo jeito, somos 3 irmãos, e a minha mãe tinha calo nos joelhos, e de vez em quando a gente acordava com a boca cheia de óleo, porque ela ia lá orar e passava óleo na boca dos filhos, tudo. Significa o quê? Que ela tinha fé na promessa. Às vezes ela não estava vendo, mas ela não duvidou de ir lá e passar o óleo na boca, dizendo, a boca dos meus filhos são santos. E ele dizia, você está pondo essa roupinha para ir para a festa, meu filho? Palavra dele para mim. Eu vou fazer roupa para você, é pregar na igreja. Aí está um pastor. Então, Deus, às vezes os amigos, as amigas, as tias, a avó falou assim, minha irmã, você está doida, esses meninos seus não tem jeito.
E ela diz: Deus fez a promessa e Ele vai cumprir. Então, se apegue às promessas, não olhe para o tamanho do desafio. Deus vai, não interessa o tamanho do seu inimigo, Ele vai prover o escape. E por último, a fé não recua. Deus não tem prazer em quem volta atrás. E tem muita gente que vai e volta. E aí assim, nesses 30 anos eu estava falando, eu já encontrei muitas pessoas que hoje, eles não desviaram, mas estão no mesmo lugar de 20 anos atrás. Você vai conversar com ele, é a mesma conversa. É a mesma coisa. Gente que parece que aqui tem muita gente que já atolou no barro, né? Do carro, quando mais acelera, mais fura o buraco até o eixo encostar. A hora que encostou o eixo, é só o trator para tirar. E tem muita gente acelerando e não sai do lugar. Sabe por que está patinando? Porque muitas vezes não entenderam de Deus o avanço. Eles foram infiéis na porção que receberam de Deus. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu, vendo Davi, o desprezou, quando ele era moço, porque quanto ele era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: só algum cão, cachorro, para vires a mim com paus? Davi só tinha o pedaço de pau e a funda na mão. E os seus deuses, e pelos seus deuses, amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, darei sua carne, as aves do céu e as bestas as bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferirei-te, tirarei-lhe a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas das feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá que essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é guerra, e Ele entregará você nas nossas mãos. Sucedeu-se, olha só, sucedeu-se que, dispondo-se o filisteu em encontrar-se Davi, este se apressou, e deixando as suas fileiras, correu ao encontro do filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou uma pedra com a funda e lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra cravou, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu, e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi, lançando-se sobre o filisteu, tomou a espada, desembainhou, matou, cortou-lhe a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Nós estamos vendo aqui agora, que Deus está dizendo o seguinte: não recue. Quando Davi olhou para o tamanho do gigante, vindo ao encontro dele, o que ele fez? Não sei, vamos lá, não é passinho para o lado, não, diz que Davi pegou, olhou para ele, falou: você vai vir? Aí Davi correu ao encontro dele. Não fuja dos desafios da sua vida. Não adianta você fugir. Encare, aqui tem que ser encarado. Lute, tenha conversa difícil com a esposa, com o marido, com os filhos. Mas pegue o quê? A arma que Deus colocou na sua mão. O que aconteceu quando Davi foi lutar com Golias? O Saul virou para ele e disse assim: então já que você vai lutar, vou te emprestar as minhas armas e a minha couraça. Nada mais sensato, não é verdade? Tá aí uma boa, imagina a couraça do rei, tanto que é boa, olha que foi bem feita, mas ela foi feita para quem? Para o Saul. Quando Davi colocou, disse que o Davi não conseguia andar com aquelas coisas, porque Saul era mais alto que ele. Às vezes na nossa vida, Deus está dizendo: vai lutar, e alguém diz assim para você: sabe, aquela pessoa mais experiente, é melhor você fazer como ela faz, porque vai dar melhor resultado. Afinal de contas, ele também é guerreiro. Você não é guerreiro, você é pastorzinho, você é menino, você é mirim. Melhor você usar outras formas de fazer. Lembre-se de uma coisa: quando ele tentou pegar as roupas, as vestes de Saul, ele se tornou inoperante.
Então aquilo que você tem força, aquilo que é atribuição de Deus, é naquilo que você é. Não tente ser outra pessoa, não tente imitar o outro, inspire-se no outro, e não copie o que o outro faz, mas você entenda o princípio do outro para aplicar na sua própria virtude. Quando Davi foi ungido rei, que roupa que ele estava vestido? Porque os irmãos tomaram banho, esperaram o profeta, que preparou. O Davi não foi nem contado. O profeta entrou lá na casa de Jessé e falou assim: acabaram-se os filhos, porque ele ficou impressionado com o primeiro, o Eliabe, e disse: deve ser esse, ele é grandão, ele é forte, bonito, bom para ser rei. E Deus falou o que para o profeta? Não é este. Samuel, não é este. Samuel, não é este. Não é este. Aí chegou, acabaram seus filhos. Tem um menino cuidando das ovelhas. Nem o pai pensou que podia ser ele. E ele trouxe o Davi. Quando ele entrou, Deus diz: unge, é esse. Então ele foi ungido com roupas de pastor. E quando ele foi lutar, o maior desafio da vida dele, ele teve que lutar com roupas de pastor, com armas de pastor, porque a funda era arma para usar para espantar os animais. E às vezes na nossa vida a gente fica admirado com a habilidade do outro, na capacidade do outro, e diz: eu vou pegar as coisas dele, vou fazer a minha vida. Deus diz: eu te ungi para você ser quem você é. Sua maior fortaleza, sua maior virtude é ser quem você é. Seus dons, seus talentos, é as armas que Deus colocou na sua vida para você vencer os gigantes da sua história. As batalhas que você tem, não vai ser outro que vai lutar, você terá que lutar suas próprias batalhas. Mas não use das artimanhas do outro, deixa Deus agir através daquilo que Ele derramou sobre a sua vida. Cuidado para você não colocar seus dons para outra coisa. Depois Davi, a gente sabe de todos os equívocos que ele cometeu, porque trocou de roupa, ele tirou a roupa de pastor e pôs roupa de rei. E quando Deus foi trazer Davi de volta, qual foi a historinha que o profeta foi contar para ele? Havia um homem, tinha um ovelhinho, uma cabrinha só. Contou a história de pastor para acender o coração dele. Qual é o dom na sua vida? O que Deus colocou e depositou na sua vida para abençoar outras famílias? Davi vai, talvez, não está na Bíblia, mas talvez quando todo mundo estava vendo um homem grande demais para ser destruído, Davi olhou e falou assim: uma testa desse tamanho não erra pedrada. E é interessante porque Davi derruba o Golias com a pedrada, mas mata ele com a arma do próprio inimigo. Sabe essa história? O mundo está entrando na igreja, tem que ter cuidado. Muitas vezes nós vamos derrubar o Golias e usar a própria arma do Golias para matar ele. Então não tenha medo de lutar as batalhas. Use as suas armas, seja sábio para completar a tarefa. Use daquilo que muitas vezes o Satanás se apoderou como dele, e nunca foi dele. Que você possa ser um instrumento de Deus. Então a primeira coisa, não coloque a sua fé em outras pessoas, coloque a sua fé no Deus vivo. Segunda coisa, não olhe para as batalhas como se elas fossem grandes demais para você, porque maior é aquele que te chamou. E para encerrar, não recue, não volte atrás, veja o dom na sua vida, reaviva o dom que há em ti. Deus falando, Paulo falando de Timóteo, fala assim: olha, tem que usar, não despreze a sua mocidade, deixa Deus te usar. Deus quer te usar na vida de outros, para que você seja também inspiração para a transformação de outras vidas. Eu não sei qual é a sua batalha, qual é a luta que você está enfrentando exatamente agora, mas que tal você tomar uma postura e dizer: eu não recuo mais, eu vou enfrentar. Tem uma música que canta: posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Quem quer lutar as batalhas da sua vida sem medo?
Feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui essa noite, porque o Senhor nos trouxe aqui para ministrar o nosso coração. O Senhor nos trouxe aqui para mudar a nossa história. Nós queremos ser homens e mulheres de fé, de convicção de que aquilo que o Senhor disse, o Senhor vai cumprir na nossa vida. Mas talvez, ó Pai, a gente se abateu, porque olhamos para o tamanho do gigante e recuamos. Nosso coração derreteu de medo. Mas obrigado que o Senhor nos trouxe aqui para trazer à memória as coisas que nos dão esperança, para que a gente possa voltar lá para o campo de batalha e dizer: é hoje que o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. Se você quer fazer essa oração comigo de posicionamento, seja na sua vida como homem, como mulher, na sua identidade, seja na sua vida conjugal, seu casamento, seja como pai ou mãe, seja como trabalhador, seja o que for, se você está querendo uma vitória, eu queria te convidar a ficar de pé e dizer: eu vou lutar esse combate, eu não vou ter medo da batalha, eu não vou recuar na minha vida, eu vou à frente, e quando esse inimigo se apresentar, eu vou correr contra ele e não dele. Põe a mão no seu peito. Pai, obrigado por essa noite que o Senhor veio para nos habilitar, nos preparar para a batalha. Que essa noite seja noite de cura nos paradigmas mentais que o inimigo tem criado na nossa mente, que tentam limitar a nossa vida. Pai, quantas pessoas vivendo uma vida menor no casamento, porque tem pensamentos limitadores de que é assim mesmo, que não tem mudança, que o defunto está fedendo. Quantas pessoas não querem abrir essa tumba porque tem medo que vai feder. Mas hoje é dia de ressurreição. Hoje é dia da estéril ser mãe de filho. Hoje é dia do homem potente ser pai de nações, como nós vimos em Abraão. Hoje é dia de trazer à memória a certeza e a convicção da mãe, como Joquebede. Espírito de Deus, toca a nossa vida, porque talvez, Senhor, nós estamos lá com medo de construir a arca, conforme nós vimos na história de Noé. Espírito de Deus, toca a nossa vida, para que nós sejamos homens e mulheres que nunca voltam atrás, mas prosseguem para o alvo. Por isso eu declaro um coração rendido a teus pés, uma mente cheia daquilo que é bom, daquilo que é puro, aquilo que tem boa fama, aquilo que é a mensagem de Deus para nós. Enche esse lugar de virtude, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Podemos aplaudir o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Vamos terminar cantando o refrão dessa canção uma vez mais. Vamos começar do início. Te amo, Deus. Quem ama Deus aqui? E a canção começa dizendo isso: te amo, Deus. Fala isso bem alto: te amo, Deus. Você já verbalizou isso assim, seu ouvido? Fala, então fala bem alto: te amo, Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Declara. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão
você, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tu és fiel em todo tempo. Verbaliza para a gente encerrar. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Aplauda o Rei dos Reis. Eu cantarei, declara. Bondade de Deus. Bem forte, bem forte. A ti, Jesus. A ti, Jesus. A ti, Jesus. Levanta a mão bem alto e fala assim: eu sou o que a Bíblia